Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós temos este Evangelho nessa segunda-feira em que celebramos São Cornélio e São Cipriano. Então nós vemos um fato que não é uma parábola. Então Jesus estava ali entrando na cidade de Cafarnaum quando se aproximam alguns soldados ali que estavam a serviço deste oficial romano, deste centurião. E o que temos de interessante no Evangelho dessa segunda-feira? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, que nós devemos destacar para a nossa vida neste dia, devemos acolher para que a nossa existência também seja moldada de acordo com a palavra que foi anunciada, para que a nossa existência seja moldada também segundo as palavras que Jesus nos apresenta. Então nós vemos aqui uma atitude de humildade, vamos dizer assim. É a humildade da ação divina que desce até as nossas feridas para nos libertar delas, para que não permaneçamos ali. Todos nós temos alguma ferida, temos algum limite. E Jesus, ele faz questão de visitar esse limite, não para que o Filho, não para que nós permaneçamos nele, mas é porque ele tem o objetivo de nos elevar a um outro degrau, a um outro patamar. Porque aqui no texto, no versículo 9 do Evangelho, diz o seguinte, diz que então Jesus pôs-se a caminho com eles, aquelas pessoas que foram ali pedir a ajuda de Jesus para o servo daquele centurião. Diz os motivos: os judeus ali, ele até ajudou a construir uma sinagoga, ele merece isso. E Jesus, ele, em sua grandeza, desce, mas com o objetivo de salvar, com o objetivo de elevar. Acontece assim também na nossa vida de fé, na nossa espiritualidade. Tudo aquilo que nós temos diante de nós, que nós apresentamos a Deus como miséria, como limite, pedindo a intervenção dele, ele não tem
não mede esforços de fato, tocar na ferida. Então, como que Deus faz? Ele encosta em nossas feridas para nos tornar conscientes, em primeiro lugar, que elas existem, porque quando uma pessoa toca na ferida, qual é a primeira reação que nós temos? De dor, nós sentimos que ela está ali. Se você machucou algum dedo do pé, alguma unha, geralmente a pessoa vai pisar naquela unha ali que está ferida ou machucada e você vai recordar que ela está ali. Deus faz assim conosco. Ele encosta em nossas feridas para nos lembrar que elas existem, para nos conscientizar de que elas estão ali e uma vez tendo consciência dessas feridas, dessas limitações, já que elas existem, elas estão ali para serem curadas. Então ele mexe para curar, sabe? Mexe ali para colocar um remédiozinho para que isso depois cicatrize e para que caminhemos bem na vontade de Deus. Então, qual é o ponto essencial do Evangelho de hoje? A iniciativa divina que desce até a miséria humana. Nesta palavra aqui, então Jesus pôs-se a caminho com eles. Claro que no caminho ele foi impedido, porque o próprio centurião se sentiu indigno da presença de Jesus, então ele interpela Jesus ali e não permite que Jesus se aproxime da casa dele. Eu não sou digno nem de que entreis em minha casa. Mas aí é a palavra de Jesus que entra em ação. A partir da palavra de Jesus, aquele servo ficou curado. Então, a partir do momento que ele se diz, o centurião se diz indigno, Deus o torna digno. A partir do momento que ele se reconhece tão miserável que nem posso receber o Senhor em minha casa, Deus o torna digno, porque ele reconheceu a miséria, o Senhor tinha tocado ali para lembrá-lo, e ele reconhece a miséria e ele abre o coração. E Deus age nem na vida dele, claro, gerando uma experiência de fé, mas cura o servo. E a partir da cura do servo, o centurião tem uma experiência de Deus ali. Penso que do Evangelho nós podemos guardar essa realidade. Deus, ele vem até nós, nos conscientiza de muitas realidades, até realidades de pecado, mas para que saiamos dessa realidade. Talvez isso esteja acontecendo com você no dia de hoje, né? Deus esteja te recordando, esteja mostrando que ele desceu até você para revelar que você precisa mudar algumas coisas na sua vida. E assim, uma pequena palavra sobre a primeira leitura de hoje, sobretudo no versículo ali o 20 e o 21, que mostra que no momento da celebração da Eucaristia, pensando como hoje, antes da ceia do Senhor, tinha um banquete que era chamado Festa Ágape. E para essa comunidade dos coríntios, que era tão elogiada por São Paulo, hoje ele começa dizendo que, irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o vosso mal. Então, São Paulo já está repreendendo essa comunidade. Na verdade, convém que haja decisões entre vós. Então, São Paulo é um homem bem consciente, para que também se tornem bem conhecidos aqueles entre vós que resistem à prova. Então, irmãos e irmãs, quando você viver algum momento de perseguição, de dificuldade, de divisão na sua pastoral, na sua comunidade, aí onde você vive, congregação, não sei, na sua diocese, saiba que é uma oportunidade para que você resista firmemente na fé em Deus e resista firmemente na prova que se apresenta ali. Então, São Paulo tem consciência disso. Ele não critica a divisão, mas uma vez que existe, ela vai provar a sua resistência e o seu amor a Deus também. Isso também na nossa vida. Agora, em algum momento ali, São Paulo diz, porque comendo um tem fome e outro se entrega à embriaguez.
Vejam o versículo 21 e 22. Pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? E o que acontecia nessa festa ágape? Era um momento que precedia a celebração da ceia do Senhor. É como se fosse aqui, nós estamos aqui para celebrar a missa de meio-dia. Então, aí um grupo veio aqui, tem essa romaria, veio um pouquinho antes, 11h30, e trouxe ali as suas coisas de comer. E junto com esse grupo que tem muito, que tem abundância, tenha um grupo aqui de pessoas que não tem nada também. E claro, ele tinha comida e bebida, tudo junto. Tanto que essa prática do ágape foi proibida por um concílio, posteriormente, lá para 397, Cartago. Porque passou a ser, ao invés de ser momento de unidade, de união, para atrair ali os cristãos, virou momento de embriaguez, de desequilíbrio. Então, momento em que aqueles que tinham muito estavam ali na frente do pobre, assim, se esbaldava, comia, e o pobre ali passando fome, e depois ambos celebrariam a mesma ceia, a mesma Eucaristia. Mas o principal problema aqui é que eles perderam o sentido espiritual da celebração e colocaram apenas como um convívio, ainda que viesse antes da celebração. Mas quando chegava o momento da celebração, estavam todos já embriagados, tontos, já com aquela sonolência da barriga muito cheia, porque exagerou. Então, revela o desequilíbrio e revela também a desarmonia que tinha na comunidade. E São Paulo chama a atenção. Mas eu queria com vocês, irmãos e irmãs, sobre a ceia do Senhor, sobre a Eucaristia, chamar a atenção para o sentido espiritual. Não é um momento de convívio fraterno, não é um momento de ágape, é um momento em que celebramos, como é bem lembrado no texto também, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. É um momento de culto, onde nós cultuamos a Deus e nos alimentamos da sua presença. Nos alimentamos agora da palavra que Ele nos anuncia, da palavra que alcança o nosso coração, mas nos alimentaremos daqui a pouco da presença do Senhor, viva e real, presença que nos transforma, presença que nos restaura. São Paulo chama-nos a atenção para o sentido espiritual da celebração que vivemos. O sentido é esta aproximação e a comunhão com o Deus verdadeiro, a comunhão com o Deus que nos salva, a comunhão com o Deus que nos liberta. E aqui nós vemos em celebração e nós vivemos neste momento o que eu falei para vocês em relação ao Evangelho. Essa iniciativa divina, a humildade divina que desce até a nossa miséria para nos elevar. Desce até a nossa miséria também para nos alimentar. Deus nos alimenta da presença dEle. Talvez como centurião possamos dizer: não sou digno, Senhor, de que entres em minha casa, não sou digno, Senhor, de que entres em minha morada. Mas dize apenas uma palavra e o seu servo e a sua serva será curada, será tocada. Assim seja.